Olá, muito boa noite para você. Começa agora mais uma edição do Sala Debate. Esta noite vamos falar sobre saúde, sobre carreira, sobre formação profissional. Recentemente, uma resolução do Conselho Federal de Farmácia, no Diário Oficial, argumenta que os farmacêuticos podem prescrever remédios que não necessitam de receita médica. Essa medida está trazendo alguma polêmica porque o Conselho Federal de Medicina argumenta que a lei que regulamenta a profissão do farmacêutico não prevê o diagnóstico de doenças. Como é que o consumidor, a pessoa que busca ali uma medicação dentro de uma farmácia, fica nesse sentido? Ela tem condições de ser atendida por um profissional que tem determinada qualificação e vai tomar determinada atitude? Ela deve procurar outro representante que teve uma outra trajetória, outro tempo de formação para receber a orientação necessária? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? O farmacêutico pode prescrever medicamento, mesmo que o medicamento não necessite de receita médica? Faz sentido isso? Vocês concordam com essa argumentação ou tem uma outra opinião? Participe com a gente do Sala Debate. Começa agora, ao meu lado aqui no estúdio, José Ramon Blanco, ele que é médico e conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro e que está aqui representando também o Conselho Federal de Medicina. Conosco o Marcos Vinícius Andrade, ele que é diretor executivo do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade. E Tarcísio José Palhano, ele que é professor do curso de farmácia da Federal do Rio Grande do Norte e assessor da presidência do Conselho Federal de Farmácia. Nosso contato já está aberto, participe conosco pelo Twitter, pelo Facebook, pelo site do Futura, mande suas perguntas, seus comentários, que na medida do possível nossos convidados as responderão a você. Vamos começar essa conversa de hoje com uma reportagem sobre automedicação e a quantidade de medicamentos vendidos no Brasil. Pode rodar. O brasileiro está consumindo mais medicamentos. Segundo a Associação Brasileira dos Distribuidores de Laboratórios Nacionais, as vendas de medicamentos no país somaram quase 50 bilhões de reais em 2012. O número representa alta de 16% em relação ao ano anterior. Sobre a quantidade de medicamentos, a associação calcula que houve alta de 10%. E no caso dos genéricos, o aumento foi de quase 17%. Entre esses medicamentos estão os MIPs, ou medicamentos isentos de prescrição. Eles não possuem taxa e não precisam de receita médica. São remédios de venda livre, como, por exemplo, os analgésicos, anti-inflamatórios e os fitoterápicos. Mas é fato que seu uso indeterminado pode causar problemas sérios aos pacientes. A ingestão de quantidades excessivas de analgésicos e outros remédios para dor podem criar dependência e desenvolver quadros de reações adversas, como lesão no fígado, sangramento no estômago ou intestinos, alteração dos rins e tonturas. Muito bem, lembrando a vocês que daqui a pouquinho pelo telefone outro convidado participará do debate, o Sotero Meng, ele que é professor e doutor do Departamento de Epidemiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meus caros, muito boa noite a todos, obrigado pela presença. Boa noite. Tarcísio, vou começar com o senhor. A gente tem aí a informação de que a resolução permite que farmacêuticos agora, dentro do encaminhamento de uma resolução como essa, possam prescrever medicamentos que, a princípio, não precisam de uma prescrição médica. Até que ponto uma medida como essa se torna eficaz nesse momento da discussão e por que ela não foi tomada antes? Muito boa noite para o senhor. Boa noite, Brito. Na verdade, essa resolução, ela, embora tenha sido aprovada e publicada agora, ela já era objeto de discussão no âmbito do plenário do Conselho Federal de Farmácia há um bom tempo, pelo menos há uns 3, 4 anos. É verdade que nos últimos 2 anos isso se acelerou um pouco mais, se acentuou um pouco mais. E com a nova gestão que assumiu em 2012, a diretoria do Federal, isso foi tomado como um ponto de bandeira, né, a ser perseguido por esta gestão. Por isso as coisas se aceleraram mais, mas mesmo assim eu posso lhe dizer que se não foi aprovado antes, foi exatamente pela preocupação em fazer algo consistente, algo pensado, algo planejado, que não resultasse de nenhum assodamento que depois pudesse trazer consequências não desejáveis por toda a categoria farmacêutica. Essa é a essência de ter sido somente agora. Agora, a razão maior dessa resolução, ela pode ser dita de maneira até simplória.
O Conselho Federal de Farmácia está cada vez mais preocupado em ser um ator ativo nesse processo de proteção à pessoa, ao paciente, ao usuário de medicamentos, ao consumidor de medicamentos. Porque, como você bem disse, e a matéria foi muito bem feita foi nos pontos chaves, hoje esse medicamento que o Conselho Federal de Farmácia, para o qual o Conselho criou esta regulamentação, é um medicamento que está aí, à mercê, à mão de qualquer pessoa. Deixa eu pegar então a opinião de mais um dos nossos participantes, José Ramon Blanco, que representa aqui o Conselho Federal de Medicina. José Ramon, por que o Conselho Federal entrou com um recurso contra esse argumento do Conselho Federal de Farmácia? Muito boa noite para o senhor. Ô Brito, a questão é da legalidade. As resoluções, nós dos conselhos também publicamos resoluções, mas as resoluções dos conselhos de profissões regulamentadas só atingem aquela população de profissionais. Elas não podem extrapolar o que a legislação estabelece dentro daquela profissão. Então, quando a gente vê que na lei da farmácia, por exemplo, que é da época de Juscelino, quando foi estabelecida a legislação, não havia nenhuma previsão de prescrição. Então, é em cima disso que a gente se bate. E mesmo hoje, com a nova medida provisória aprovada, também em lugar nenhum está dito que o farmacêutico pode prescrever. Agora, essa questão é uma questão do ponto de vista assim, burocrático do Ministério da Saúde, isso é muito simples de se ver. Um produto que é vendido nas farmácias, ele tem um código do Ministério da Saúde. Aqueles que são de número 1, antecipando todo o numeral, ele é de venda livre. Já aqueles que têm o número 2 são considerados medicamentos. E alguns desses oferecem realmente risco, mesmo que não estejam, vamos dizer assim, dentro daquelas medicações dos receituários controlados, receituários onde você usa um talão de cheque branco para alguns produtos, azul para outros produtos, enfim. Então, a preocupação do Conselho Regional de Medicina é sempre com a ética e com respeito às legislações. Para você ter uma ideia, só para fechar, há algum tempo atrás se discutia a questão que abrange toda a sociedade, a questão da eutanásia, a questão da ortotanásia, para você morrer com dignidade e não ficar, como muitas famílias reclamam, do indivíduo ficar dentro dos CTIs com aquela situação que as famílias sofrem muito. E a morte com dignidade. O Conselho de Medicina também baixou uma resolução que foi questionada pela Justiça, porque interferia em procedimentos legislativos de outras esferas. Mas talvez ali o ponto de comparação é um pouco diferente, né? Mas eu estou falando... Pela legalidade, sim. Porque, obviamente, pela legalidade, eu acho que até algumas condições da nossa legislação conseguem avançar também ao longo do tempo, porque o tempo muda e o contexto é outro. Você pode avançar, Brito, mas você não pode ultrapassar. Claro. Existe vamos chegar nesse nível. Existe um ordenamento jurídico que é da Constituição, das leis e depois as resoluções. Claro, até porque se não fosse assim, para que leis, né? Marcos Vinícius, muito boa noite. Boa noite. Vamos tentar agora pensar numa circunstância como essa, independentemente dos conselhos e dos profissionais envolvidos, vamos tentar trazer um pouquinho para o outro lado do balcão, que é o lado do consumidor. Sim. A pessoa chega numa farmácia, procura ali um profissional, encontra um profissional, às vezes não encontra um profissional, quer comprar um medicamento que a priori não precisa de prescrição médica, está ali com uma dor de cabeça, uma gripe, alguma coisa mais simples. O que isso tudo que está em jogo numa discussão como essa muda na confiança desse cidadão comum para adquirir um remédio? Então, Brito, em nota do Conselho Federal de Medicina foi colocado que a prescrição farmacêutica ela promoveria, de certa forma, a automedicação. Pessoalmente, eu discordo plenamente dessa afirmação. Vejamos, se realmente esta fosse uma preocupação do CFM, entraria-se então com um processo para retirada de qualquer medicamento isento de prescrição ao alcance do consumidor. A reportagem mostrou muito bem isso.
que hoje nós temos aí um universo de medicamentos que são considerados aí de venda livre, que o consumidor vai lá, consome da forma e na quantidade que quiser, né? Nós sabemos que medicamentos não podem ser considerados produtos de uso comum. E, infelizmente, nós temos hoje, dentro das farmácias, esses medicamentos ao alcance do consumidor. Por, obviamente, legalidade dentro da postura da Anvisa e do Ministério da Saúde, né? Exatamente. E o que eu vejo dentro da resolução de prescrição farmacêutica é, na verdade, tentar barrar esse alto consumo ou uso irracional de medicamentos. Agora, há principalmente pesquisa esses nesse medicamentos. sentido de que, olha só, o país tem cerca de 200 milhões de habitantes. Sim. E, obviamente, existe ali uma fatia da população que está sendo analisada para saber se esses medicamentos que não dependem de prescrição médica, Sim. pelo seu consumo desequilibrado, estão causando algum desconforto ou até prejuízos para a saúde da população. Existem pesquisas nesse sentido que comprovam que o consumo desses medicamentos que não necessitam de prescrição médica está acontecendo e causando prejuízos? Com toda certeza. Vejamos, 54% da população tem o hábito de se medicalizar regularmente. Nós concluímos esse estudo recentemente, no mês de maio. Destes 54%, 14% tem o hábito de se medicalizar regularmente com analgésicos, ou seja, aqueles medicamentos isentos de prescrição. Qual é o espectro do estudo? Foi feito em quantas regiões? 132 municípios. 132 municípios, exatamente. No universo de quantas pessoas, mais ou menos? Universo de 2.100 pessoas. Foi um instituto que nós tivemos aí o amparo técnico do Instituto de Pesquisas Datafolha, que nos auxiliou. Então, vejamos, se um universo de praticamente 25 milhões de pessoas tem acesso a medicamento que eles chamam de isentos de prescrição, que, na minha opinião, não deveria existir essa classificação, porque medicamento não é produto de uso comum, não está ali para me usar da forma como eu quiser. A gente cai um pouco no que o Ramon falou, né? Se está na regulamentação, está na legislação, é porque o protocolo do Ministério e, obviamente, da Anvisa afirmam que sim, né? E, obviamente, passou por estudos para que eu compreendo, inclusive, o porquê que a Anvisa chega ao extremo de permitir medicamentos com esse tipo de classificação. Vejamos, não temos a quantidade de médicos e agora farmacêuticos, em termos de quantidade, qualificados para prescrever para 54 milhões, 54% da população brasileira que se medicaliza regularmente. Você tocou no ponto nefrálgico também que pode ser considerado desse debate. Quer dizer, sim. A gente está aí com o programa Mais Médicos, a gente sabe da lacuna de alguns profissionais dentro de farmácias e a gente percebe que o país, ou obviamente algumas entidades de classe, tomando decisões ali para tentar minimizar esses impactos. Exatamente. Faz sentido isso? É isso que o Marcos Vinícius falou, por exemplo. A gente sabe que existe falta de profissionais em determinadas regiões. E aí a gente dá confiança para a população sair comprando o medicamento e por isso agora talvez a necessidade de uma prescrição do farmacêutico? Bom, eu só queria, talvez até atrapalhando um pouco a pergunta, mas fazer uma observação que eu acho pertinente. A propósito, inclusive, da sua intervenção. Uma coisa é preciso ficar bem clara, medicamento isento de prescrição médica, mesmo que tenha esse número 1, ele não quer dizer medicamento isento de risco. Então, as pessoas têm acesso livre, como eu encerrei a minha primeira fala dizendo isso. A pessoa chega lá na farmácia, pega o medicamento, se automedica, ela muitas vezes, e eu não atribuo só isso ao analfabetismo, ao semi-analfabetismo, ao analfabetismo funcional, pessoas mesmo esclarecidas, porque são de outras áreas, de outras esferas, não têm obrigação de dominar aquele tema tão específico. Então é preciso ficar claro isso aí, ponto pacífico. Não há medicamento inócuo. Todo medicamento tem o outro lado, o lado da boa ação, o lado desejável e o lado indesejável, que é o lado ruim, o lado da reação adversa. Bom, eu vou lá, eu sou um paciente qualquer, eu sou uma pessoa, eu vou lá na farmácia, encontro esse medicamento à minha mão, porque o Conselho Federal de Farmácia fez tudo para que os MIPs ficassem fora do balcão, atrás do balcão da farmácia, não na frente. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu demover a Anvisa da ideia de retornar os MIPs para fora do balcão da farmácia. Isso seria por conta de lobby de indústria farmacêutica para não vender medicamentos? Não sei, não gostaria de entrar nesse mérito. Mas, assim, o medicamento está lá ao livre acesso. Então, a pessoa tem uma dor de cabeça. Vai lá, pega o comprimido que o ator, a atriz, o cantor, o artista estão dizendo na televisão especialmente, tome isso, que isso é bom para isso. Ou ela vai pelo vizinho, pelo amigo, pelo irmão, pelo parente, enfim, ou pelo balconista da farmácia.
Então ele chega lá, pega um medicamento, vamos supor um bastante utilizado, paracetamol. O paracetamol é extremamente hepatotóxico, tóxico para o fígado. Então, este medicamento é de venda livre, é isento de prescrição. Tem uma pergunta aqui nesse sentido, Tarcísio. Permita-me interromper, porque a Yáscara Paiva, pelo Facebook, ela faz o seguinte questionamento, muito nessa linha. Gostaria de saber se para prescrever um medicamento, o farmacêutico irá realizar algum tipo de exame físico no paciente. Ele está preparado, capacitado para assumir essa responsabilidade? E, obviamente que tem que ser analisado caso a caso, né? Talvez não sei se no caso do paracetamol. Mas o que você diria para a Paiva Lima, que quer saber se o farmacêutico faria algum tipo de exame naquele momento, coisa que o médico faz? Olha, porque, retomando o raciocínio, então ele vai lá e pega isso e usa. Ele tendo um farmacêutico a quem se dirigir, ele não vai fazer isso, ele vai ao farmacêutico. E o farmacêutico vai fazer a sua anamnese. O que é anamnese? É o retrospecto, o regresso da memória, é a reminiscência, é procurar na história do paciente se alguma coisa tem alguma correlação, por exemplo, com a hepatotoxicidade. Ele pode desconhecer, ele pode ser um usuário de álcool, crônico ou acidental, informal. Ele pode nem se dar conta de que ele já tem um dano prévio no fígado. Ele usa um medicamento que é tóxico para o fígado. Claro que esse quadro vai se agravar. Quem é que pode dar essa informação a ele se esse medicamento estiver pura e simplesmente ao alcance dele? Por um lado, fazendo aqui uma reflexão, por um lado, seja legítimo o possível controle de um medicamento para não causar danos, mas por outro também, será que a farmácia é o ambiente que se tem condições para fazer uma análise como essa pela rotatividade de pessoas que buscam ali medicamentos em determinadas regiões do país também? Olha, eu acho que tudo é uma questão questão de cultura, porque nos países onde a farmácia é um estabelecimento de saúde, existe esse tipo de prática. E a gente sempre argumenta, as pessoas não têm tempo de parar numa farmácia. Sim, mas você para numa fila de banco. Quando dói no bolso é outra coisa, né? Não, mas não é que seja no bolso, é que você não tem opção. Você está ali para ser atendido, você vai esperar. Se estabelecer, se criar o hábito, é claro que as pessoas vão querer ser ouvidas. Porque, veja bem, Brito, a preocupação inicial do Conselho não foi pura e simplesmente regular sobre a prescrição farmacêutica. A preocupação maior do Conselho é oferecer serviços de saúde à população. Vamos conversar então, obviamente, para a gente continuar essa linha de raciocínio, a gente tem que trazer aqui mais tempo. Vou te dar a palavra, Marcos Vinícius, só para trazer um quarto convidado que está na linha já com a gente, acompanhando este debate e, na medida do possível, vai tentar participar também. Converso agora com Sotero Meng, ele que é professor e doutor do Departamento de Epidemiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sotero, muito boa noite para o senhor, obrigado pela participação no Sala Debate de hoje, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Boa noite, Sotero. A gente está vendo aqui a discussão sobre, obviamente, a capacidade de farmacêuticos em poderem prescrever remédios sem a receita médica, mas a necessidade disso também, um outro posicionamento do Conselho Federal de Medicina. Até que ponto, na opinião do senhor, essa é uma medida que trará benefícios para a população, tendo como pano de fundo a questão da automedicação do brasileiro? Muito boa noite, Sotero. Boa noite. Essa é uma questão bastante complexa. Eu acho que, primeiro, a automedicação é um fenômeno que tem muitas facetas e tem muitas iniciativas. Ele tanto parte do acesso ao medicamento numa farmácia, disponibilizado por um farmacêutico ou por um atendente, tanto quanto do seu próprio estoque de medicamentos. E esse estoque de medicamentos é formado ao longo de um processo de aquisições. Alguns estudos nossos têm mostrado que uma boa parte dessa automedicação é uma experiência que os indivíduos têm de uma prescrição médica anterior. Foi em que alguns estudos nossos nós chamamos de sobrevida da prescrição. O que é isso? Eu fui ao médico, eu fiz uma queixa, ele fez um exame, me fez uma prescrição, eu tive um bom resultado com essa prescrição, e então eu aprendo que para esse conjunto de fenômenos eu tenho esse recurso. E isso, ao longo da vida, vai se acumulando, tanto para os indivíduos, quanto para os seus parentes e seu familiar. E aí cria-se um conjunto de informações sobre medicamentos que é muito superior a este evento simples da farmácia para produtos de venda livre.
Muito bem, Sotero. Eu vou trazer seu ponto de vista aqui para os nossos representantes, para a gente também continuar esse debate, pedir para o senhor continuar na linha, que já a gente volta com mais questionamentos. Blanco, o que a gente tem a dizer aí nesse ponto de vista do Sotero? A gente está vendo ali mais uma questão que é, obviamente, a cultura do brasileiro de procurar medicamentos, né? Isso ainda é muito pesado, né? Exatamente. E nisso eu concordo com o Tarcísio. Existe realmente uma cultura de procurar uma solução mais prática e todo medicamento, todo produto, seja ele 1, 2, o 3 a gente já sabe que faz mal, que as bebidas alcoólicas e tudo estão dentro do número 3. Então, tudo isso é passível de risco. Uma planta que você mexe em casa é passível de risco. Então, tem certas substâncias, sejam elas medicamentosas ou não, que elas são passíveis de risco. Agora, o que nos preocupa mesmo é realmente a ética, é a banalização das questões de saúde. O que o senhor quer dizer com isso? É dentro da linha que você falou agora há pouco, Brito. É a questão dos mais médicos, onde você joga para a população a esperança de que o problema de saúde estaria resolvido com a presença de um médico importado ou até próprio, né, nativo, né? E, na verdade, nesses locais você não vai ter nenhum aparelho de eletrocardiograma, ultrassonografia, não estamos falando em tomografia. Não é o profissional que vai fazer milagre. Exatamente. Então, na verdade, você querer jogar nas costas de uma profissão a incapacidade governamental, seja ela em que nível for, federal, estadual, municipal, da solução da saúde, onde falta financiamento, onde falta gestão, onde você tem profissional de saúde, seja ele médico, seja ele farmacêutico, seja ele um odontólogo, e você joga na mão do prefeito, que não te remunera, e depois vem colocar na categoria médica a falência disso. Realmente, há lugares que realmente faltam médicos, mas a população não pode ser enganada. Não pode ser enganada, então... mas é nesse contexto. E eu te digo o seguinte, Brito, isso não é um plano de governo atual, isso é um plano do Banco Mundial que já vem há mais de 30 anos, com a banalização das ações de saúde e a substituição de profissionais em procedimentos que reduziriam em 65% a demanda da utilização de médicos e a substituição por outras coisas. O parlamento aqui brasileiro já tentou isso. O atestado médico de saúde, houve projetos aí de botar atestado de saúde. Então, qualquer profissional da área de saúde poderia dar. Graças a Deus que isso não passou. E assim tem uma série de outros. Na área de perícia, eu trabalho em perícia médica há 37 anos, havia uma modificação, um projeto de lei que, ao invés de dizer que o laudo médico-pericial, se tirava a palavra médico. Eu não acredito mais em Papai Noel. Eu também acho que a categoria médica não é a Geni, que foi cantada pelo Chico Buarque. Então, nós vivemos um momento de apreensão e é preciso que a população saiba da colocação como os médicos estão se sentindo. Mais opiniões da população aqui agora. Temos a Analice Freitas Figueiredo, ela fala o seguinte, olha, é bom lembrar que apenas foi regulamentado o que já ocorria no cotidiano do exercício da profissão do farmacêutico. Mas fiquem atentos, apenas farmacêuticos com especialização na área clínica poderiam prescrever. Isso é fundamental que se fique claro. Faz alguma diferença esse tipo de ponderação, quer dizer, a especialização numa área clínica dentro da figura do farmacêutico? O que você acha? Com toda certeza. Inclusive, a própria resolução da prescrição farmacêutica já prevê alguns conhecimentos necessários que serão básicos aí para que o farmacêutico esteja habilitado a prescrever. Agora, Brito, só fazer um resgate do final da fala do doutor que representa o CFF, acho muito pertinente quando ele diz que a resolução da prescrição farmacêutica tem uma preocupação, um fundo um pouco maior, que é trazer o resgate da farmácia como estabelecimento de saúde. Isso faz muito sentido, porque neste mesmo estudo que eu acabei de citar agora anteriormente, nós detectamos que 84% da população hoje vê a farmácia como um mini mercado ou uma loja de conveniência. Por conseguinte,
o produto farmacêutico uma mercadoria comum. E outro dado aqui, obviamente, que a gente tem também do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, Sim. que 10% das farmácias do estado, cerca de 1.500 estabelecimentos, não conseguem ter ali a figura do farmacêutico, sentem falta dessa figura. Exatamente. Então, dois atributos importantes, né? A banalização do estabelecimento Sim. e, obviamente, uma taxa ali de 10%, talvez seja ali algo até mensurável dentro de um estado como São Paulo, mas são 1.500 estabelecimentos sem a figura do farmacêutico também. Exatamente. Existe um outro dado interessante, somente 46% da população brasileira hoje, ao chegar dentro de uma farmácia, consegue identificar quem é o farmacêutico. Eu acredito que a partir de agora, com a implementação de uma prescrição farmacêutica, esse profissional ele será mais atuante na comunicação de saúde de um modo geral. Eu acho que no dia a dia, conheço pessoas que às vezes também têm dificuldade para identificar, até confundem com balconista. Até porque todos estão vestidos de branco, enfim. Vamos trazer mais perguntas aqui, gente, mais posicionamentos. A Jaqueline Soriani, obrigado, Jaqueline, pela sua participação. Ela fala o seguinte, pelo Facebook: a automedicação pode trazer muitos malefícios. Acredito que com a orientação correta do farmacêutico, esses males serão minimizados. O Rogério Felício, ele também fala, não corremos o risco do paciente estar sofrendo de uma doença grave pelo diagnóstico superficial de um farmacêutico, trazer ali consequências ainda mais graves. Talvez uma doença grave não demande um medicamento sem prescrição, obviamente, né? Faz aí uma ponderação o Rogério, mas dentro do contexto aqui do debate, Rogério, acho que dificilmente uma doença grave poderia ter ali um medicamento desses que estão em debate aqui hoje. Correto, Tarcísio? Correto. Vamos lá, mais perguntas aqui que estão chegando pelo Facebook. Pergunta da Juliana Pires, olha, a farmacêutica já falou que é boa essa resolução, a população teria realizado menos automedicação, a classe farmacêutica está preparada. Obrigado, Juliana, pela sua participação. Enfim, a gente está aí com um desafio pela frente. Que perspectivas os senhores têm de encaminhamentos de uma resolução como essa? A gente está aí, obviamente, vivendo um trâmite, um trânsito, mas algo vai ser definido. Talvez daqui a 2, 3 meses, temos aí cerca de 150 dias, 170 dias a partir de agora para termos novos encaminhamentos. O que vem por aí? Eu acho que o cenário... Tem um revés ou não tem um revés? O cenário ele está realmente muito nebuloso por causa de várias situações. Essa é apenas mais uma. Ela não é isolada, ela vem dentro de um concerto. Isso daí é um mix. Então... se falou aqui uma dor de cabeça e tudo bem. Olha, uma cefaleia, uma dor de cabeça, ela pode representar uma série de condições de doença, de adoecer, inclusive tumores cerebrais. Então, a boa fé, a boa intenção não substituem, às vezes, uma orientação clínica. Então, o perigo é esse, é a banalização, não no sentido pejorativo de querer diminuir ninguém, nenhuma profissão. Pelo contrário, Tarcísio, eu quando passei na medicina, eu também passei na farmácia. Eu ia ser farmacêutico se eu não passasse lá na Praia Vermelha. Bom, nós vamos trazer na volta do bloco, Tarcísio, eu vou trazer, obviamente, para o bloco concluir, mas eu vou trazer a palavra para o senhor na volta do bloco. A gente vai fazer um intervalo rapidamente, são 9h33, o programa vai até às 10 horas da noite. Continue mandando perguntas e comentários pelo Facebook. Eu gostaria de agradecer aqui a participação do Sotero Meng, que gentilmente, pelo telefone, participou deste primeiro bloco do debate. Até uma próxima oportunidade, Sotero. A gente vai para o intervalo rapidinho e você de casa continue mandando perguntas e comentários pelas redes sociais, que daqui a 1 minuto e meio a gente volta com o Sala Debate. Até já! Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate, que esta noite fala aí sobre a resolução do Conselho Federal de Farmácia que prevê a possibilidade de farmacêuticos prescreverem remédios que não demandem receita médica. A gente tem também aqui a posição do Conselho Federal de Medicina, que argumenta que a regulamentação da profissão do farmacêutico não prevê ali o diagnóstico de doenças. Passamos pelo primeiro momento do debate, queria apresentar novamente para vocês os convidados que temos aqui no estúdio esta noite. Ao meu lado temos o José Ramon Blanco, ele que é médico conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, representando aqui também o Conselho Federal de Medicina. Marcos Vinícius Andrade, ele que é diretor executivo do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, e Tarcísio José Palhano, ele que é professor do curso de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também assessor da presidência do Conselho Federal de Farmácia. Vamos agora mostrar aqui para vocês, enquanto vocês ficam com a informação de que podem continuar participando pelas redes sociais, mostrar aqui uma ação nas redes sociais. Os alunos do curso de Design da Universidade de Piracicaba, a Unimep, fizeram aí uma série de ações sobre este tema do programa de hoje. Eles criaram uma página no Facebook, está aí
uma página sobre o Sala Debate e colocaram dentro dessa página várias discussões. Aqui, opinião da auxiliar de enfermagem Silvana Almeida Mota Maria, temos aqui também umas artes sobre a questão dos medicamentos, temos possibilidades de ouvir doutores e farmacêuticos, uma ação muito legal que vai passar a fazer parte agora do Sala Debate. Vou rodar para vocês aqui um pouquinho o depoimento desta profissional aqui, a doutora Silvia Jordão, que é graduada em medicina pela UFJF e tem residência médica em pediatria pela Unital e especialização em saúde pública pela UNAERP. Vamos rodar um pouquinho o depoimento dela para saber se ela é a favor ou contra essa resolução do Conselho Federal de Farmácia. Vamos ver. Pois, como mesmo a gente sabe, farmacêutico, ele é responsável pela produção, pela manipulação, pela seleção de medicamentos. Inclusive, eles podem atuar até em pesquisas de medicamentos, mas não estão orientados para prescrever alguma coisa. Os médicos já estudaram para isso, desde os sintomas, quais as doenças que podem causar esses sintomas e quais os medicamentos que podem levar à cura dos pacientes. Esse é um trechinho apenas. Vamos ouvir um outro trecho agora, um trecho de um farmacêutico. Ele é o professor José Eduardo da Fonseca, graduado em farmácia, mestre em ciências na área de farmacologia e doutor em saúde coletiva. Vamos rodar aí, ó. Eu sou a favor. Na realidade, essa resolução ela veio no sentido de contribuir que o farmacêutico possa acompanhar o tratamento das pessoas, tá, a partir da prescrição médica. A prescrição de medicamentos nós já fazemos hoje, que são os medicamentos que não necessitam de receita médica. Tá? Com essa nova resolução agora, o farmacêutico ele pode fazer o quê? Ele vai acompanhar, a partir da prescrição do médico, nós vamos poder acompanhar o tratamento. Muito bem, mais um trechinho. Queria agradecer aos alunos do curso de Design da Unimap que gentilmente fizeram essas ações e criaram também uma página no Instagram. Temos aí algumas fotos. Olha aí que bonitinha ficou essa foto do Sala Debate com uma arte com o tema do programa de hoje. Uma gentil contribuição dos alunos do curso de Design da Unimap. Muito obrigado, pessoal. Bom, Tarcísio, vamos voltar com o senhor então. A gente estava no bloco anterior falando sobre alguns questionamentos relacionados à formação do farmacêutico. Por favor. Isso. Só quero fazer 2 pequenos resgates a propósito da fala de Blanco, ok? O Conselho Federal de Farmácia não cometeu nenhuma ilegalidade. A Lei 3.820 de 1960, que criou os Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, dão ao Conselho Federal a delegação de ele poder legislar, e nós legislamos, como ele falou, os conselhos profissionais legislam por via de resoluções, no sentido de ampliar o campo profissional do farmacêutico à medida que as coisas vão evoluindo, vão avançando, vão se modernizando. Isso está consignado na Lei 3.820. A segunda coisa, pegando o exemplo dele, esta dor de cabeça, que pode ser uma dor de cabeça por um estresse, por uma condição de trabalho, até às vezes por estar a pessoa muito cansada, etc., por problemas menores, que nós chamamos de transtornos autolimitados, essa mesma dor de cabeça, como ele falou, ela pode ser uma manifestação de um acidente vascular cerebral, pode ser de um tumor cerebral, pode ser um foco epileptógeno, pode ser uma sequela de meningite. Esta pessoa que está indo lá pegar esse medicamento para se automedicar, ela vai 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, porque essa dor de cabeça vai voltar. Então, quem é que está preocupado em dizer, olha, não é assim. Você vai usar hoje, mas essa dor de cabeça, se ela voltar, se ela persistir, você tem que procurar o especialista. Isso está no escopo da nossa legislação. O farmacêutico tem um limite de atuação. A partir do momento em que isso extrapola esse limite, está lá, dizendo assim, agora ele vai encaminhar para os especialistas ou para os serviços de saúde. Essa é a linha de pensamento, Tarcísio, da Adriana Oliveira, que falou aqui pelo Facebook, é algo muito semelhante ao que o senhor falou. Ao identificar casos que não fazem parte do seu exercício, o farmacêutico irá orientar o paciente a procurar o profissional especializado, no caso um médico. Exatamente. Isto é cuidado ao paciente que sairá com outro olhar depois de uma orientação. Outra participação aqui da Patrícia Palhano. Obrigado, Patrícia. Ela é médica e acha válida a iniciativa da prescrição como farmacêutico, tendo em vista ali aqui o aconselhamento ao paciente e principalmente o cuidado com a saúde. Temos ali pontos de vista semelhantes. Só para o senhor concluir, para a gente poder passar a palavra para o Marcos Vinícius. Só um pouquinho. Eu acho que as pessoas não leram a resolução.
Porque a resolução trata da prescrição de medicamentos que hoje as pessoas têm livre acesso. Então, o que é que se prefere? Quem é que vai defender que essa pessoa continue se automedicando sem qualquer orientação, sem qualquer esclarecimento, sem qualquer pergunta, sem qualquer anamnese? Que vai se automedicar pelo ator, pela atriz, pelo cantor, ou pelo profissional da saúde que está ali na farmácia e vai ter uma conversa com ele, vai fazer uma anamnese e vai orientá-lo, porque é bom que se ressalte, a automedicação é preconizada pela própria Organização Mundial da Saúde. Então agora vou fazer uma provocação. Responsável. Vou fazer uma provocação. Nesse sentido, o senhor coloca que, dependendo da orientação, possa vir do vizinho, do ator, por que o Ministério da Saúde e a Anvisa não se posicionam categoricamente frente a esses medicamentos que não demandam prescrição médica com essa linha de pensamento, por exemplo? Porque, obviamente, a sociedade pode ter ali também no ator, no vizinho, mas também está pautada pelo que um órgão federal atribui. Olha, medicamentos X não precisam de prescrição médica. Isso é uma orientação legítima de um órgão competente, técnico. Claro. Por que esse órgão não toma essa linha de pensamento, por exemplo? Aquilo que eu disse a você antes, quer dizer, a gente tentou demover a Anvisa de colocar de volta os medicamentos, os MIPs, para trás do balcão, de modo que a pessoa não tivesse acesso direto. Mas a Anvisa, inclusive, mostrou algumas pesquisas, alguns dados, etc., que dizia que o grande problema hoje não eram os MIPs, eram os medicamentos tarjados, porque estes também a população tem acesso sem a receita médica. Esses que exigem a apresentação da receita médica. Agora, uma entidade que se manifestou frontalmente contra a resolução é a Associação dos Proprietários de Farmácia, a Associação das Farmácias e Drogarias. É claro, porque um estabelecimento que se diz de saúde, como as farmácias e drogarias, que estabelecem meta de vendas para os seus balconistas, isso não é um estabelecimento de saúde. Deixa eu pegar aqui a opinião do Marcos Vinícius. O que você acha disso tudo? A gente está vendo aí a opinião do Tarcísio, obviamente, com um posicionamento claro a respeito de uma evolução na discussão, nessa linha do tempo, né? Obviamente, a legislação está precisando mudar, as entidades de classe estão se posicionando e, obviamente, faz parte do jogo democrático entender quais são as circunstâncias hoje. Mas por que existe essa regulamentação do Ministério da Saúde e da Anvisa, obviamente, no que tange esses remédios? Na sua opinião, por que isso ainda persiste? Aquilo que eu disse também anteriormente. Eu acredito que a Anvisa já percebe que não existe profissionais médicos ou farmacêuticos o suficiente para prescrever para tanta gente que hoje tem o costume de se medicalizar regularmente. De acordo com o último estudo que nós realizamos, 54% da população representa aí 73 milhões de pessoas, mais ou menos em média. São quantos farmacêuticos no Brasil? São hoje 174 mil farmacêuticos no Brasil. Quantos mil médicos? Passa de 100 mil, cento e tantos mil. As proporções, enfim, são extremamente desiguais. Então, mais ou menos 80 mil farmácias e drogarias. Agora, buscando a questão da educação do farmacêutico e preparo dele, proficiência dele para prescrever medicamento, eu acredito que qualquer profissão, ela evolui em termos de formação, e aí a nível técnico, graduação e especialização, a partir de novas resoluções, regulamentações e demandas da própria sociedade frente a novas atribuições que são demandadas para determinadas classes, que é o que acontece hoje dentro da classe farmacêutica. A resolução que apresenta a prescrição farmacêutica, eu acredito que é muito também da demanda da população em busca de uma qualidade na prestação de serviço em saúde. Agora, existem, Blanco, experiências semelhantes em outros países por onde uma discussão como essa passou, por exemplo? O que você tem aí a dizer sobre outras referências? Eu não conheço grandes referências internacionais, mas sei de muitos países onde você não compra com essa facilidade que está se querendo fazer aqui no Brasil. E eu volto a dizer, eu não aceito, como conselheiro, como pessoa voltada para a ética, a banalização dos procedimentos. Então, quem não tem formação para estabelecer o reconhecimento de sinais e sintomas, por maior que seja a sua cultura em área de saúde, não tem condição de prescrever. Acho, inclusive, que a Anvisa deveria tomar mais cuidado com a permissão de anti-inflamatórios, que são remédios extremamente perigosos e que podem levar à insuficiência renal se mantidos e a população, às vezes,
melhora das suas artralgias utilizando esses anti-inflamatórios e passa a fazer uso. Mas eles são espontâneo. MIPs, e os atores e atrizes e as pessoas não estudaram semiologia para entender de sinal e sintoma. Me permita concluir. Então, essa é outra coisa que eu vejo, porque nós somos uma sociedade que tenta se organizar, mas às vezes esse trabalho de organização é complicado. Eu vejo, inclusive, o CONAR com uma permissividade com esse receituário de televisão, artistas prescrevendo analgésicos, a rodo. Então, eu acho que o que fala mais alto, na verdade, é esse marketing do poder econômico, onde você ganha um cachê para fazer aquela propaganda. Evidentemente que há artistas, há atores que não se permitem a esse tipo de teatro. Sim, mas tem os que se Eu permitem. acho até que não chega... Ele, se não fosse tão trágico, seria cômico. Mas ele é trágico Pois é, para a mas não me população. parece... Dá licença, Então, não- artistas de renome que falam Mas acho que em essa não é nome nem a da discussão cidade... exatamente, não é né? um Claro que o poder consenso. econômico tem um outro contexto, Exatamente, mas mas não seria exatamente a classe artística nesse momento que Não, teria não é a classe esse artística. peso numa discussão como essa, né? Eu estou me sentindo ensanduichado. Mas é assim, Eu sou parece- contraponto, né? Não, mas mas parece o médico é aquele negócio que a gente costuma dizer, ele vale muito. Ele vale tanto porque os processos, quando tem esse tipo de coisa, eles são só em cima do profissional médico. E eu gostaria também que as autoridades atentassem para uma coisa. Quando você faz uma prescrição, nós médicos, nós vamos, às vezes o cliente vai para a farmácia, a primeira coisa que faz é trocar o medecamento nosso. Eu posso Então, assegurar por conta do genérico? Isso é seríssimo. Vamos tentar aqui por uma questão de ordem passar a palavra aos nossos demais Eu convidados. gostaria de Márcio falar. Vinícius, claramente, Márcio Vinícius está aqui tentando falar, depois eu passo a palavra ao Tarcísio, só para a gente poder concluir um pouquinho e estender Se eu não puder um pouco falar, o eu não debate. falo. Você vai falar também. Vai ser tranquilo. Eu acredito que muito do que nós conhecemos de medicina hoje, da forma regulamentada, em termos de tecnologia, etc., não nasceu nos bancos das universidades, né? Veio com uma evolução aí ao longo dos anos, enfim, Prática. dos séculos, exatamente. E eu acredito que agora, a partir da resolução farmacêutica, o farmacêutico também vai se preparar. Já existe há muitos anos a especialização em farmácia clínica. Não deveria ser ao contrário, se preparar primeiro para depois fazer a resolução ou não? Porque nesse pano de fundo também tem a sociedade como... A evolução das profissões, de um modo geral, não acontece dessa forma. Acontece a partir de novas resoluções, de novas demandas impostas pela sociedade. E é um caminho ideal, no seu É ponto o de vista? caminho ideal, sim. Eu acredito que em pouco tempo, os farmacêuticos vão estar, sim, aptos para fazer pré-diagnóstico, se for o caso, e prescrever. O ICTQ, por exemplo, tem já uma proposta pioneira de uma especialização de prescrição que vai orientar o farmacêutico a identificar e diagnosticar determinados tipos de doenças, principalmente se é algo mais grave, e encaminhar para um especialista. Agora, veja bem... eu acredito no seguinte, inclusive o Conselho Federal de Farmácia, ele já possui, eu acredito, alguns mecanismos de fomento para que o profissional farmacêutico se prepare e se qualifique. Não vai ser qualquer profissional farmacêutico que vai prescrever medicamento, ele vai ter que apresentar uma certificação, não é isso, doutor? Tem até aqui uma pergunta da Cristiane. Outro ponto da resolução é que os farmacêuticos possam renovar receitas médicas em casos de algumas doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes e hipertensão. Como seria essa rotina de renovação ali de receitas, Tarcísio? Assim, Obviamente, voltando a essa questão depois, mas só para poder esclarecer a nossa telespectadora. E depois eu queria falar. Claro, vou trazer também a palavra para você. Só queria lembrar o seguinte, o Conselho Federal de Farmácia não está reinventando a roda. Países como Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Canadá, países que têm um sistema de saúde muito bem estruturado, já regulamentaram a prescrição farmacêutica desde o século passado, porque isso faz mais de uma década, então era século passado. Segundo, em 1995, eu estive na OPAS em Washington, fui apresentar um trabalho, e conheci uma colega de Maryland, que ela trabalhava com um grupo de válvula. E os pacientes que recebiam os implantes de válvula, eles só voltavam para o cirurgião na primeira consulta do pós-operatório. A partir da segunda, eles já voltavam para ela que cuidava desses pacientes. Coisa do outro mundo? Absolutamente, tudo está sob protocolo. Nesses países em que a prescrição farmacêutica tem avançado mais, existe a prescrição independente,
né? E existe a prescrição sob protocolo. Por exemplo, essa questão da renovação da prescrição. Um paciente que tem uma doença, um diabetes por exemplo, né, que vai precisar ou hipertensão, de uso contínuo de medicamentos. Ele pega uma prescrição por 3 meses. Cessados esses 3 meses, nem sempre ele tem acesso a uma nova consulta. E aí, o que é que faz? Como é que renova isso? Então, isso estaria sob protocolo para que o farmacêutico pudesse atuar. O que é que diz um protocolo? Está dizendo, siga isso aqui e acabou. Mas isso, não, de certa forma, só uma provocação, isso, de certa forma, não desqualifica um caminho de estruturar o SUS para que esse paciente possa ter consulta nesse período de tempo, como o senhor falou? Mas isso não... Porque o ideal também seria ele ter também a possibilidade de ter, nesse intervalo de 3 meses, uma possibilidade de uma consulta, Mas não? se lembrem, quantas outras pessoas estão dependendo desse mesmo serviço. Claro. Então, você desafoga o serviço, tanto sob o ponto de vista numérico, quantitativo, quanto sob o ponto de vista financeiro. Então, tem que ser visto sob essa ótica também. Então, uma coisa é prescrição de MIPs, medicamentos isentos de prescrição médica. E a outra coisa é o farmacêutico, por protocolos interprofissionais ou interinstitucionais, poder atuar também em relação aos medicamentos tarjados. Ramon Blanco, por favor, conclusão. Essa é uma questão interessante. Embora eu divirja aqui frontalmente do Tarcísio quanto à questão da legalidade dos atos, mas a questão dos protocolos, essa realmente veio, porque o benefício tem que ser para a sociedade. Tem que ser para a sociedade. Os programas de diabetes, de hipertensão, sem dúvida alguma, a rede municipal está cansada de fazer isso e, aliás, essas doenças, por exemplo, a tuberculose, o que acontece é que a dispensação dos remédios, através da manutenção, por exemplo, você tem um tratamento de tuberculose, você não pode interromper. Então, você tem aquele programa e eu mesmo já tive tuberculose pleural, a enfermeira dentro dos protocolos está apta para poder manter aquela continuidade do tratamento. Então, não precisa do médico nesse momento, porque o programa de saúde prevê que a enfermeira ela não vai mudar nada, mas ela vai manter aquele paciente tendo acesso a medicamento. E se houver qualquer alteração dentro da visão daquele acolhimento, aí ela tem que passar pelo médico. Se houver qualquer alteração em algum exame solicitado, aí o médico que vai prescrever. Isso é o que diz o protocolo. Isso vale para diabetes, isso vale para também os programas de hipertensão. Agora, só que isso é o que diz o protocolo. Só que o mundo real, às vezes a gente vê algumas barbaridades. Então, na prática agora, assim, do ponto de vista do telespectador que está tendo a oportunidade de acompanhar um programa como esse e quer ter mais informações ali, obviamente, nos próximos 2 meses, as pessoas vão chegar nas farmácias, com o que elas vão se deparar? O que está valendo? Agora, independente do posicionamento das entidades de classe, o que está acontecendo no país? Como o cidadão pode se precaver de não tomar uma orientação equivocada? Marcos Vinícius, depois eu vou passar a palavra aos senhores. O que o cidadão tem que fazer para ter uma orientação correta nesse sentido do que está acontecendo no país? Primeiro ponto, procurar o farmacêutico a ir a um estabelecimento de saúde, a farmácia. Mas hoje ele pode comprar um medicamento que não precisa de prescrição, sem prescrição nem do farmacêutico ou não? Ou já está em curso alguma coisa? Essa questão técnica eu quero passar para o nosso telespectador. Sim, eu acredito que o doutor tem mais possibilidade para responder a questão. Eu acredito que há 180 dias para a implementação da resolução, não é isso? Hoje ainda ele consegue ir e comprar esse medicamento. Agora eu só não sei dizer também se será imposta a prescrição farmacêutica sobre os MIPs, não será imposto. Mas, enfim, eu acredito que o consumidor deve procurar o farmacêutico de qualquer forma, mesmo que ele não identifique quem é o profissional farmacêutico, o ideal é que ele busque uma orientação junto a esse farmacêutico. 95% da população já afirma que ele é um dos mais importantes profissionais da saúde no Brasil, só que ele não sabe muito bem o porquê que ele é importante. Se ele começar a buscar o farmacêutico dentro da farmácia, ele vai começar a compreender o porquê e o papel desse farmacêutico, qual é a contribuição que o farmacêutico tem dentro da saúde individual e coletiva. Normalmente, quantos anos um farmacêutico leva para ganhar um nível de experiência satisfatório para atuar, Tarcísio? É muito relativo, depende muito no seu ambiente de trabalho, depende também da formação que ele teve, porque em que pese haver uma certa homogeneidade nos cursos, há disparidades ainda, há diferenças regionais, público-privado. Então, não dá para responder assim completamente. Agora, uniformemente. Agora, só uma coisa.
a resolução entre, como é que lá no finalzinho, entra em vigor na data de sua publicação, já foi publicado. Agora, o Conselho Federal de Farmácia está em campo para elaborar instruções normativas que deem detalhamentos de algumas coisas que ainda estão por vir, e está começando, já tem um portal chamado Portal do Farmacêutico Clínico, que é um grande programa que todo farmacêutico brasileiro tem acesso para se orientar, se instruir, se qualificar mais a qualquer hora. E o Conselho vai, a partir de 2014, intensificar maciçamente a formação, a reciclagem, a requalificação do farmacêutico para que ele atue de forma ainda mais competente nesse campo. Blanco, o Conselho Federal de Medicina questiona na Justiça essa regulamentação, né? Em que pé está esse recurso? O que está em jogo? Ele está andando. Isso daí vai ser discutido nos tribunais para ver quem é que tem razão dentro dessa ordenação da legislação do país. Como a gente vê tantas aberrações, é possível que mais uma ou menos uma, isso possa acontecer. Agora, a população, assim, preocupado realmente... Você considera isso uma aberração, mano? Eu acho que, às vezes, existem aberrações. Por exemplo, existem questões, por exemplo, com a contratação, por exemplo, no serviço público. As questões, por exemplo, de contratação de pessoas, as funções fim na área de saúde, elas não podem ser utilizadas através de terceirização. E o que os governos faziam era criar cooperativas. Tanto é que isso foi na justiça e eles perderam, os governos têm perdido as ações. Então, tudo que tem um perfil de legislação é preciso ser questionado por quem sabe interpretar as leis e eles é que vão definir. Agora, eu digo para a população que está nos ouvindo, problema de saúde, está com algum sintoma, com alguma queixa, realmente o profissional a ser procurado é o médico, com todo respeito ao farmacêutico. O farmacêutico conhece de medicamentos, mas ele não é preparado para fazer diagnóstico nem para orientar sinais e sintomas. Certamente que não, porque não faz parte da grade do currículo da formação. No dia a dia, a gente tem como pensar ali nas situações mais rotineiras que estariam envolvidas nesse questionamento, assim, que tipo de orientação normalmente seria para dor de cabeça, seria para um outro mal, hipertensão? Normalmente, pela experiência que os senhores têm na farmácia, as pessoas procuram um farmacêutico em geral, é claro que não dá para generalizar, mas para quê? Geralmente casos de dor, casos de diarreia, o chamado mal-estar geral, que é uma coisa muito inconsistente, empírica, etc. Mas geralmente para essas coisas. Entendeu? Agora, eu queria o seguinte, que as pessoas entendessem que... porque me parece um contrassenso, quer dizer, puxa vida, quem está fazendo isso hoje e a proposta do Conselho Federal em regulamentar com um profissional da saúde, isso ainda ser pensado, ser adjetivado como uma aberração, pelo amor de Deus, com todo respeito aos nossos colegas de todas as outras profissões, mas ao interesse, a intenção do Conselho Federal de Farmácia é garantir mais segurança para a população no que se refere ao uso seguro e racional dos medicamentos. Marcos Vinícius, muito obrigado. Suas considerações finais no programa de hoje. Obrigado pela sua participação. Também sigo a mesma linha do doutor. Acredito que a resolução do CFF é mais uma ferramenta para coibir o uso irracional de medicamentos. Aí surge a pergunta, vai eliminar o problema? Não vai. Mas eu acredito que vai ajudar bastante. José Ramon Blanco, muito obrigado pela sua participação. Considerações finais frente ao Conselho Federal de Medicina a respeito desse tema. Eu saio daqui preocupado. Saio daqui preocupado e certamente quem está nos ouvindo também. E a gente realmente, como nós somos os porta-vozes, defensores do estabelecimento das questões éticas e do respeito às legislações com as suas gradações, evidentemente que eu não podia ter outra participação nesse programa, a não ser sem sanduichado aqui pelos dois companheiros que me ladeiam. Muito obrigado. Muito obrigado, Ramon, pela sua participação. Tarcísio José Palhano, muito obrigado pela sua participação. Muito Considerações obrigado. finais a respeito desse tema. Eu fiquei muito feliz, porque eu acho que em todos os momentos que a gente está dispondo agora nesses dias últimos para debater esse assunto, isso é algo bastante salutar. E só vocês da televisão, ou mais vocês, têm esse poder tão grande nas mãos de levar a população, de levar a sociedade à verdade.
os fatos concretos reais, o que está acontecendo. E a população é sábia, não importa o seu nível socioeconômico, cultural, ela é sábia e ela sabe discernir o que se está pretendendo fazer com esta resolução. Muito obrigado, senhores. Até uma próxima oportunidade. A você de casa, muito obrigado pela audiência. O programa Sala Debate é reprisado aos domingos, às 9 da noite, aqui na Tela do Futura e permanece também no site do canal para pesquisa. Então, se você quiser pegar mais informações sobre tudo que nossos convidados falaram a respeito de venda de medicamentos, qualificação profissional de pessoas para exercer determinada função, acesse a nossa página no Facebook, o nosso Twitter, que existem mais informações e os links do programa. Uma boa noite e até a semana que vem. Tchau!